Alma querida que chegou até aqui carregando uma dor tão profunda no coração, eu sei por que você está assistindo este vídeo agora. Talvez você esteja vendo alguém que você ama desaparecer aos poucos diante dos seus olhos, esquecendo seu nome, esquecendo os momentos que vocês viveram juntos, esquecendo até quem é ela mesma. Ou talvez você já tenha perdido esse ente querido para o Alzheimer e ficou com perguntas que ninguém conseguiu responder, com angústias que a medicina não pode curar, com culpas que dilaceram seu coração toda vez que você lembra. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que te trouxe até aqui é esta: se o Alzheimer apaga as memórias do cérebro, se ele destrói a personalidade, se ele faz a pessoa esquecer tudo e todos, o que acontece com a alma? A alma também esquece? A alma também se perde? Quando essa pessoa partir, quando o corpo finalmente descansar após anos de degeneração, o espírito que habitava aquele corpo vai lembrar de você? Vai lembrar de quem foi? Vai estar inteiro novamente? Ou terá perdido algo essencial no caminho? Meu irmão, minha irmã em luz, respire fundo agora, porque o que eu vou te revelar, através dos ensinamentos que Chico Xavier trouxe do plano espiritual, vai mudar completamente a forma como você enxerga essa doença tão cruel. Vai tirar esse peso insuportável do seu peito. Vai te dar paz, onde havia apenas desespero. O Alzheimer é terrível, sim. O Alzheimer destrói o cérebro físico, sim. O Alzheimer apaga memórias, sim. Mas a alma, coração atento, a alma permanece intacta. A alma não esquece. A alma não se perde. A alma está ali, dentro daquele corpo que já não funciona direito, dentro daquela mente que já não consegue processar informações. E a alma está consciente, está lúcida, está inteira, apenas aprisionada temporariamente em um instrumento físico que parou de funcionar adequadamente. E quando a morte finalmente chegar, quando o espírito se libertar daquele corpo doente, daquele cérebro danificado, todas as memórias voltam, toda a consciência retorna, toda a personalidade se restaura completamente. Chico Xavier nos trouxe essa verdade consoladora através de centenas de mensagens de espíritos que desencarnaram com Alzheimer e que retornaram para dizer aos seus entes queridos: eu estou inteiro agora. Eu lembro de tudo. Eu não esqueci de você. Mas antes de mergulharmos profundamente nessa verdade espiritual que vai transformar sua compreensão sobre essa doença, eu preciso que você faça algo muito importante agora. Se você está assistindo este vídeo porque alguém que você ama tem Alzheimer, ou porque você perdeu alguém para essa doença, ou porque você simplesmente quer compreender melhor os mistérios da mente e da alma, escreva nos comentários a palavra inteira. Essa palavra carrega um poder de cura espiritual imenso, porque quando você escreve inteira, você está declarando ao universo, aos seus guias espirituais e ao próprio ente querido que está doente ou que já partiu, que você compreende agora que a alma dele está inteira. Sempre esteve inteira, sempre estará inteira. Você está liberando a culpa que te aprisiona. Você está soltando a angústia que te sufoca. Você está abrindo espaço para a paz que você tanto merece. Não subestime o poder dessa palavra. Pause o vídeo agora. Vá até os comentários e escreva inteira. Os espíritos de luz que acompanham Chico Xavier do plano espiritual sabem quem escreve essa palavra com coração sincero. E eles envolvem essa pessoa em vibrações de paz, de conforto, de cura emocional. Eu vou esperar. Sua jornada de compreensão e libertação começa agora. Então vamos começar pelo princípio, coração atento. Vamos começar compreendendo o que o Alzheimer realmente é, sob a perspectiva espiritual que Chico Xavier nos ensinou. A medicina vê o Alzheimer como uma doença degenerativa do cérebro, uma condição progressiva que destrói neurônios, que acumula placas de proteínas anormais, que interrompe as conexões entre as células cerebrais até que o órgão simplesmente não consiga mais funcionar adequadamente. E tudo isso está correto do ponto de vista material, do ponto de vista científico. Mas a ciência só enxerga metade da história, meu irmão, minha irmã, porque a ciência só consegue ver o corpo, só consegue medir o cérebro, só consegue observar o que é material. A ciência não tem instrumentos para medir a alma,
para observar o espírito, para compreender que nós não somos este corpo. Nós apenas habitamos este corpo temporariamente. E Chico Xavier, através de décadas servindo como ponte entre os dois mundos, através de milhares de comunicações com espíritos desencarnados, nos trouxe a outra metade da história, a metade que a ciência não consegue ver, mas que é tão real quanto tudo que a ciência já comprovou. Os espíritos explicaram a Chico que o ser humano é composto de 3 elementos essenciais: o corpo físico, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o espírito imortal, que é a consciência, a essência, a individualidade que sobrevive à morte do corpo. O cérebro físico é apenas um instrumento, é apenas uma ferramenta que o espírito usa durante a encarnação para se manifestar no mundo material, para processar informações, para armazenar memórias, na forma de conexões neurais, para controlar o corpo. Mas o cérebro não é você, meu irmão, minha irmã. Você não é seu cérebro. Você é o espírito que usa o cérebro. É como um pianista usando um piano. Se o piano está desafinado, se as teclas estão quebradas, se as cordas estão arrebentadas, o pianista não consegue produzir música adequadamente. Mas o pianista continua sendo um músico talentoso, continua sabendo todas as melodias, continua tendo toda a habilidade. O problema não está no pianista, está no instrumento. E é exatamente isso que acontece com o Alzheimer. O instrumento cerebral vai se deteriorando, as conexões vão se rompendo, a capacidade de processar informações vai diminuindo, mas o espírito que habita aquele corpo permanece intacto, consciente, lúcido, com todas as suas memórias preservadas no perispírito. Chico Xavier psicografou uma mensagem extraordinária de um espírito médico chamado André Luiz, que explicava exatamente isso. André Luiz disse que as memórias verdadeiras, as memórias essenciais da nossa existência, não estão gravadas apenas no cérebro físico. Estão gravadas principalmente no perispírito, no corpo espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. O cérebro é apenas um arquivo temporário, uma memória RAM, se quisermos usar uma analogia moderna, mas o perispírito é o HD, é onde tudo fica permanentemente gravado. Então, quando o Alzheimer começa a destruir o cérebro, ele está apenas danificando o arquivo temporário, ele não está apagando o arquivo permanente que está no perispírito. É por isso que quando a pessoa desencarna, quando o espírito se liberta daquele cérebro doente, todas as memórias voltam imediatamente, toda a consciência retorna, toda a personalidade se restaura, como se o Alzheimer nunca tivesse existido. Porque espiritualmente falando, meu irmão, minha irmã, o Alzheimer nunca tocou na alma, nunca chegou perto da essência, nunca danificou o que é realmente importante. Mas agora você pode estar se perguntando, se o espírito está intacto, se a alma está consciente, por que a pessoa com Alzheimer não consegue manifestar isso? Por que ela não consegue se comunicar adequadamente? Por que ela esquece nomes, rostos, eventos? Por que a personalidade muda tanto? E a resposta, coração atento, está na compreensão de que o espírito só consegue se manifestar no mundo físico através do cérebro físico. É como se você estivesse tentando falar com alguém através de um telefone com defeito. Você sabe exatamente o que quer dizer. Você está pensando claramente. Você tem a mensagem completa na sua mente. Mas o telefone corta a ligação, distorce sua voz, embaralha suas palavras. E do outro lado, a pessoa só consegue ouvir fragmentos, ruídos, pedaços incompreensíveis. O problema não está em você que está falando. Está no aparelho que está transmitindo. E é exatamente isso que acontece quando o cérebro está sendo destruído pelo Alzheimer. O espírito sabe quem você é, reconhece seu rosto, lembra de todos os momentos que vocês viveram juntos, mas não consegue acessar o arquivo cerebral onde essas informações deveriam estar facilmente disponíveis. Não consegue formar as palavras para te dizer o que sente. Não consegue controlar o corpo adequadamente para te abraçar da forma que gostaria. Chico Xavier contava uma história que te arrepia a alma toda vez que você ouve. Uma senhora idosa com Alzheimer avançado estava totalmente não responsiva. Não reconhecia mais ninguém. Não falava mais nada coerente. Passava os dias no mundo dela sem conexão aparente com a realidade. A família estava devastada.
achando que ela já não estava mais ali, que tinha se perdido completamente. Mas um dia, durante uma sessão espírita, o espírito guia da casa fez uma comunicação extraordinária. Ele disse que aquela senhora estava ali, consciente, lúcida dentro daquele corpo que não obedecia mais, que ela ouvia tudo o que a família falava ao redor dela, que ela sofria por não conseguir responder, por não conseguir demonstrar seu amor, por não conseguir tranquilizar seus filhos, de que ela estava bem por dentro, apesar do caos por fora. E o espírito guia pediu que a família continuasse conversando com ela normalmente, continuasse contando as novidades do dia, continuasse demonstrando afeto, porque ela absorvia tudo aquilo. Ela se alimentava daquele amor, ela se fortalecia daquela conexão mesmo sem poder manifestar isso externamente. E quando aquela senhora finalmente desencarnou meses depois, ela retornou em outra sessão espírita para agradecer à família por ter cuidado dela com amor até o último dia, e confirmou que tinha ouvido cada palavra, sentido cada carinho, guardado cada momento de amor no arquivo permanente da alma que o Alzheimer nunca conseguiu tocar. Você está entendendo a profundidade disso, meu irmão, minha irmã? Seu ente querido com Alzheimer está ouvindo você, está sentindo você, está absorvendo seu amor mesmo quando não consegue demonstrar reconhecimento externo. Não desista de conversar mesmo quando parece que não há ninguém do outro lado escutando. Não pare de visitar mesmo quando não há mais reação aparente. Não deixe de expressar seu afeto mesmo quando não há retorno visível. Porque a alma está registrando tudo. O espírito está guardando cada demonstração de amor. O perispírito está gravando cada momento de conexão verdadeira. E quando essa pessoa partir, quando você se reencontrar com ela no plano espiritual um dia, ela vai te agradecer por cada visita, por cada palavra carinhosa, por cada gesto de cuidado que você ofereceu, mesmo quando parecia inútil. Nada é perdido. Coração atento. Absolutamente nada é perdido. Cada lágrima que você derramou cuidando dela, cada noite de sono que você perdeu velando por ela, cada momento de paciência quando ela te esqueceu pela milésima vez, tudo isso está gravado não apenas na memória dela, mas na memória eterna do universo, nos registros espirituais que Deus mantém de cada ato de amor genuíno praticado neste mundo. Mas agora vamos mergulhar em uma questão ainda mais profunda, que muitas pessoas têm medo de perguntar, mas que precisa ser respondida. Por que o Alzheimer existe? Por que Deus permite que uma doença tão cruel aconteça? Por que uma pessoa precisa passar pelos últimos anos da sua vida esquecendo tudo e todos? Qual é o propósito espiritual dessa provação tão dolorosa? E coração atento, a resposta não é simples, não é única, porque cada caso é único. Cada alma tem sua própria jornada. Cada situação tem seu próprio contexto kármico. Mas Chico Xavier, através dos espíritos, nos deu algumas compreensões gerais que podem nos ajudar a enxergar sentido, onde parecia haver apenas crueldade aleatória. Primeira compreensão: o Alzheimer pode ser uma forma de a alma desacelerar, de se recolher, de se preparar para a desencarnação gradualmente. Algumas almas que viveram vidas muito intensas, muito agitadas, muito presas às coisas materiais, precisam de um período de desaceleração antes de partir. Precisam ir soltando aos poucos as amarras que as prendem ao mundo físico. O Alzheimer força essa desaceleração, força esse desapego progressivo, permite que a alma vá se desligando aos poucos do corpo, dos bens materiais, até das relações humanas, preparando-se para a grande transição que é a morte. Segunda compreensão que os espíritos trouxeram através de Chico: o Alzheimer pode ser uma provação kármica, não como punição, mas como oportunidade de resgate e aprendizado. Talvez em vidas passadas, aquela alma tenha usado indevidamente sua inteligência, sua memória, suas capacidades mentais para prejudicar outros, para manipular, para enganar, para causar sofrimento. E agora, nesta encarnação, ela passa pela experiência de ter essas mesmas capacidades temporariamente removidas, não para sofrer gratuitamente, mas para compreender na própria pele o valor do que antes tinha e desperdiçou, para desenvolver humildade que não tinha,
para depender dos outros quando antes apenas dominava. É duro ouvir isso, eu sei. É difícil aceitar que alguém que você ama possa estar passando por isso por causa de erros de vidas passadas. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, não é punição, é educação da alma. É oportunidade de crescimento, é chance de evolução. E mais importante ainda, essa pessoa não está sozinha nessa provação. Você que está cuidando dela também está em prova, também está em aprendizado, também está evoluindo através dessa experiência dolorosa. Terceira compreensão espiritual sobre o Alzheimer. Ele pode ser uma bênção disfarçada para a família, uma oportunidade de desenvolvimento de virtudes que não seriam desenvolvidas de outra forma. Paciência extrema, compaixão profunda, amor incondicional que não espera retorno, capacidade de servir sem esperar gratidão, força interior que você nem sabia que tinha, perdão por frustrações inevitáveis, união familiar que às vezes só acontece quando há uma crise comum. Quantas famílias se aproximaram cuidando juntas de um ente querido com Alzheimer? Quantas pessoas descobriram dentro de si uma capacidade de amar e servir que nem imaginavam possuir? Quantos filhos resgataram dívidas kármicas com pais ao cuidarem deles na velhice doente, devolvendo os cuidados que receberam na infância? Quantos casais fortaleceram seus laços provando que o amor verdadeiro não é apenas para os dias bons, mas principalmente para os dias difíceis? O Alzheimer é terrível, sim, mas pode também ser transformador para todos os envolvidos, se for encarado com a perspectiva espiritual correta. E Chico Xavier nos ensinou algo fundamental sobre isso. A forma como você cuida de alguém com Alzheimer define muito do seu próprio futuro espiritual. Se você cuida com amor, com paciência, com dedicação genuína mesmo quando é difícil, você está construindo créditos espirituais enormes. Você está evoluindo sua alma. Você está garantindo que quando você precisar de cuidados no futuro, seja nesta vida ou em vidas futuras, você terá quem cuide de você com a mesma dedicação. Mas se você cuida com raiva, com impaciência, com ressentimento, se você negligencia, se você abandona, se você maltrata alguém que está vulnerável e dependente, você está criando débitos kármicos pesados que terão que ser resgatados eventualmente. Não é ameaça, meu irmão, minha irmã, é lei natural. É causa e efeito. É justiça divina em ação. O universo registra cada ato de amor e cada ato de desamor, e tudo volta, tudo se ajusta, tudo se equilibra no tempo certo de acordo com a sabedoria divina. Mas sei que tem uma pergunta que ainda está queimando no seu coração, uma dúvida que muitas pessoas carregam com culpa e que precisamos esclarecer agora. E quando você não consegue mais cuidar? Quando o peso fica insuportável? Quando você precisa internar a pessoa em um lar de idosos ou em uma clínica especializada? Isso é abandono? Isso é falha espiritual? Isso vai criar karma negativo? E a resposta, coração atento, é não. Definitivamente não. Chico Xavier sempre foi muito claro sobre isso. Deus não exige de você o que você não tem condições de dar. Se você chegou no seu limite físico, emocional, psicológico, financeiro, não há demérito algum em reconhecer isso e buscar ajuda profissional. Colocar alguém em uma instituição de cuidados especializados, quando você realmente não tem mais condições de cuidar adequadamente em casa, não é abandono, é sabedoria. É reconhecer que aquela pessoa merece cuidados que você sozinho não consegue mais proporcionar. Mas atenção, isso não significa que você se desresponsabiliza completamente. Você precisa continuar visitando quando possível, continuar demonstrando amor, continuar acompanhando de perto se os cuidados estão sendo prestados com dignidade e respeito. O que é abandono verdadeiro e que sim cria débitos kármicos é quando você simplesmente some da vida daquela pessoa, quando você a coloca em uma instituição e nunca mais aparece, quando você trata o ente querido doente como se fosse um problema descartado e esquecido. Isso é grave espiritualmente. Isso é falta de amor. Isso é desumanidade que terá consequências kármicas. Mas reconhecer seus limites, buscar ajuda adequada e continuar presente na medida do possível não tem absolutamente nada de errado. Aliás,
às vezes é o mais amoroso que você pode fazer, porque você garante que a pessoa receberá cuidados profissionais adequados que você sozinho não conseguiria proporcionar. Chico dizia: Deus não julga pela quantidade de sacrifício que fazemos, julga pela sinceridade do amor que colocamos em cada ato, mesmo nos atos pequenos, mesmo nos atos limitados pela nossa humanidade imperfeita. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos falar sobre algo que talvez seja o mais importante de tudo isso. O que acontece quando a pessoa finalmente desencarna? Como é o momento da morte para alguém com Alzheimer? Como é o despertar no plano espiritual? Será que há confusão? Será que há demora para recuperar as memórias? Chico Xavier psicografou dezenas de mensagens de espíritos que desencarnaram com Alzheimer, e todas essas mensagens trazem o mesmo relato extraordinário. No momento exato da morte, quando o espírito se desprende definitivamente do corpo físico e do cérebro doente, há uma sensação imediata de libertação, de clareza, de volta à lucidez completa. É como acordar de um pesadelo, como sair de uma prisão, como voltar a ser você mesmo depois de anos preso em um corpo que não obedecia, em um cérebro que não funcionava. As memórias voltam todas de uma vez, não aos poucos, mas instantaneamente. A personalidade se restaura completamente. A consciência retorna à sua plenitude. E a primeira reação desses espíritos é sempre de alívio imenso, de gratidão pela libertação, de surpresa alegre ao perceber que não perderam nada, que estão inteiros novamente. Uma das mensagens mais emocionantes que Chico psicografou foi de uma senhora que tinha Alzheimer há mais de 10 anos, que não reconhecia mais ninguém nos últimos anos de vida, que vivia em estado quase vegetativo. Quando ela desencarnou e conseguiu se comunicar através de Chico alguns meses depois, ela disse à sua filha: Minha querida, eu ouvi cada palavra que você me disse durante aqueles anos todos. Eu senti cada carinho que você me deu. Eu sofri por não conseguir responder, por não conseguir te dizer o quanto eu te amava, o quanto eu te reconhecia por dentro, mesmo quando meu corpo não demonstrava nada por fora. Mas agora eu estou livre, eu estou inteira, eu estou lúcida, e eu quero que você saiba que cada segundo que você dedicou a mim foi sentido, foi valorizado, foi guardado para sempre no meu coração espiritual. Não chore mais com culpa, achando que você não fez o suficiente. Você fez mais do que suficiente. Você me amou quando eu não conseguia retribuir. E esse é o amor mais puro que existe. Obrigada, minha filha. Obrigada por ter me acompanhado até o fim. Obrigada por não ter me abandonado. Eu te amo. E agora finalmente posso te dizer isso claramente. Você está chorando agora, meu irmão, minha irmã. É normal chorar. São lágrimas de libertação, lágrimas de compreensão, lágrimas de paz finalmente encontrada depois de tanto sofrimento. Se você está cuidando de alguém com Alzheimer agora, saiba que cada esforço seu está sendo visto, registrado, valorizado não apenas pelos espíritos de luz, mas pela própria alma de quem você cuida. Se você já perdeu alguém para o Alzheimer e carrega culpa por achar que não fez o suficiente, por ter perdido a paciência algumas vezes, por ter tido pensamentos de cansaço e desejo de que aquilo acabasse logo, solte essa culpa agora. Você é humano, não é santo. Você fez o seu melhor dentro das suas limitações, e seu melhor foi suficiente. Aquele ente querido que já partiu não guarda mágoa de você, não te culpa por nada, apenas te ama e te agradece por ter estado ali, apesar de todas as dificuldades. E se você está com medo de desenvolver Alzheimer você mesmo, se você observa cada esquecimento pequeno com terror achando que pode ser o começo da doença, respire fundo e ouça isso. Nem todo esquecimento é Alzheimer. A grande maioria dos esquecimentos é apenas cansaço mental normal, estresse, excesso de informações, envelhecimento natural do cérebro. E mesmo que você venha a desenvolver Alzheimer um dia, mesmo que esse seja o caminho que sua alma escolheu ou precisa percorrer por razões kármicas, você agora sabe que sua essência não será destruída. Suas memórias verdadeiras não serão apagadas. Você continuará sendo você mesmo por dentro, mesmo quando não conseguir manifestar isso por fora. E sabe o que é mais reconfortante ainda? Se você está assistindo este vídeo,
se você está buscando compreensão espiritual, se você está cultivando amor, compaixão e serviço aos outros, você está construindo um perispírito forte, saudável, luminoso, que vai te ajudar tanto durante a vida quanto após a morte. Quanto mais você evolui espiritualmente durante a vida, mais fácil é sua transição na morte e mais rápida é sua recuperação no plano espiritual, seja qual for a condição em que você desencarne. Chico Xavier nos ensinou que o maior remédio para o Alzheimer não é farmacêutico, é espiritual, é a oração, é o amor, é a paciência, é o perdão, é a fé em Deus e na continuidade da vida. Para quem tem a doença, a oração traz paz interior que acalma a alma aprisionada no corpo doente. Para quem cuida, a oração traz forças renovadas todos os dias para continuar servindo com amor. Para quem já perdeu alguém para a doença, a oração abre canais de comunicação espiritual que permitem que você sinta a presença daquele ente querido, agora livre e inteiro novamente. Não subestime o poder da oração, meu irmão, minha irmã. Ore pela pessoa com Alzheimer, mesmo que ela não saiba mais orar por si mesma. Ore pedindo que os espíritos de luz a envolvam em vibrações de paz. Ore pedindo que o processo de desencarnação, quando chegar a hora, seja tranquilo e suave. Ore agradecendo pela oportunidade de servir, de amar, de crescer através dessa provação. E se a pessoa já partiu, ore por ela pedindo que sua adaptação ao plano espiritual seja cada vez melhor, que ela encontre paz, luz e amor no mundo espiritual. E tem uma prática espiritual muito importante que Chico Xavier recomendava especificamente para casos de Alzheimer: a água fluidificada. Pegue um copo de água filtrada, coloque as duas mãos ao redor do copo sem tocar, feche os olhos e mentalize luz branca brilhante entrando na água. Mentalize que essa água está sendo abençoada pelos espíritos de luz. Mentalize que essa água vai levar paz, conforto e clareza espiritual para quem beber. Faça uma oração sincera, pedindo que aquela água seja um veículo de bênçãos espirituais. Depois, ofereça essa água para a pessoa com Alzheimer beber. Faça isso todos os dias. A água fluidificada não vai curar o Alzheimer do corpo físico, mas vai trazer paz para a alma, vai fortalecer o perispírito, vai facilitar a atuação dos espíritos de luz que assistem aquela pessoa. E se a pessoa já não consegue mais beber sozinha, você pode usar essa água para umedecer os lábios dela, ou até mesmo colocar essa água em um borrifador e borrifar o ambiente do quarto dela enquanto ora. A intenção sincera e o amor que você coloca nesse ato simples tem poder real no plano espiritual. Outra coisa muito importante que Chico nos ensinou: converse com o espírito da pessoa, não apenas com o corpo dela. Quando você estiver ao lado de alguém com Alzheimer avançado que já não te reconhece mais, que já não responde mais, feche os olhos por um momento, respire fundo e fale mentalmente com a alma dela. Diga: eu sei que você está aí dentro, inteira, consciente, lúcida. Eu sei que você me ouve mesmo quando não consegue responder. Eu sei que você me reconhece por dentro mesmo quando seus olhos não demonstram isso. Eu quero que você saiba que eu te amo, que eu estou aqui, que você não está sozinha. Eu vou continuar te visitando, te cuidando, te amando até o último dia. E quando você partir, quando você finalmente se libertar desse corpo que não te obedece mais, eu quero que você vá em paz, sabendo que você foi amada até o fim. Faça isso, coração atento. Fale com a alma, não apenas com o corpo. A alma está ouvindo, a alma está registrando, a alma está se fortalecendo com suas palavras de amor. E agora, vamos falar de algo que pode trazer muito consolo: os sonhos. Muitas pessoas que cuidam de alguém com Alzheimer, ou que já perderam alguém para a doença, relatam sonhos intensos, claros, diferentes dos sonhos normais, onde a pessoa aparece lúcida, inteira, sorridente, conversando normalmente, às vezes até agradecendo pelos cuidados recebidos. Esses sonhos não são criação da sua mente, meu irmão, minha irmã. São visitas reais. Durante o sono, sua alma se desprende parcialmente do corpo e viaja ao plano espiritual. E lá você pode se encontrar com a alma daquele ente querido.
Se ele ainda está vivo, mas com Alzheimer, você está se encontrando com o espírito dele que também viaja durante o sono e que lá no plano espiritual está inteiro, lúcido, livre da prisão do corpo doente. Se ele já desencarnou, você está recebendo uma visita real dele para te confortar, para te dizer que está bem, para te agradecer, para te amar. Não ignore esses sonhos. Não descarte como fantasias da sua cabeça. Preste atenção neles, anote-os, guarde-os no coração. São presentes espirituais, são pontes de amor atravessando as dimensões. Mas lembre-se sempre, nem todo sonho com pessoa falecida é visita espiritual. Alguns são apenas processamentos naturais do cérebro, são lembranças sendo reorganizadas, são emoções sendo processadas. Como distinguir? Sonhos de visita espiritual têm características específicas. Clareza incomum, sensação de realidade que permanece mesmo depois de acordar, mensagens específicas sendo transmitidas, abraços que você pode sentir fisicamente, paz profunda que invade seu coração, mesmo que o sonho tenha conteúdo emocionante. Se você teve um sonho assim, agradeça. Foi um presente. Foi amor atravessando as barreiras entre os mundos para chegar até você. E tem uma última coisa que eu preciso te dizer, alma querida, antes de terminarmos esta jornada de compreensão. Se você está cuidando de alguém com Alzheimer agora e está exausto, esgotado, sentindo que não aguenta mais, que já deu tudo o que tinha para dar, por favor, não desista agora. Busque ajuda, sim. Procure apoio psicológico, sim. Divida as tarefas com outros familiares, se possível, sim. Mas não abandone, porque as últimas semanas, os últimos dias, os últimos momentos de cuidado são os mais importantes espiritualmente. É quando a pessoa mais precisa sentir que não está sozinha. É quando a alma está se preparando para a grande transição. É quando sua presença amorosa faz toda a diferença entre uma desencarnação tranquila e uma desencarnação perturbada. Chico dizia: não importa se o doente não demonstra reconhecimento. Não importa se ele parece não sentir mais nada. A alma sente. A alma sempre sente. E no momento da morte, aquela alma vai se lembrar de quem esteve ali até o fim e vai agradecer por toda a eternidade. E quando aquele momento final chegar, quando você perceber que a pessoa está prestes a partir, chegue perto, segure a mão dela se possível e fale com a alma dela. Diga: você pode ir. Você está livre. Seus guias espirituais estão esperando você. Seus entes queridos que partiram antes estão ali para te receber. Você vai encontrar luz, paz e amor. Não tenha medo. Nós vamos nos reencontrar um dia. Eu te amo. Vá em paz. Essa permissão amorosa, essa liberação com amor, é um dos maiores presentes que você pode dar para alguém que está morrendo. Muitas almas ficam presas tentando se agarrar ao corpo, tentando não partir porque sentem que os familiares não aceitam a morte, que vão sofrer demais. Quando você diz claramente que a pessoa pode ir, que você vai ficar bem, que vocês vão se reencontrar, você liberta aquela alma para fazer a transição tranquilamente. Então agora, coração que chegou até o fim desta jornada de compreensão, eu quero que você respire fundo e solte. Solte a culpa que você estava carregando. Solte a angústia de achar que perdeu para sempre alguém que tinha Alzheimer. Solte o medo de que isso possa acontecer com você. Solte a raiva de Deus por permitir algo tão cruel, porque agora você sabe a verdade. O Alzheimer apaga memórias do cérebro, mas não apaga nada da alma. O Alzheimer destrói o instrumento físico, mas não toca na essência espiritual. O Alzheimer aprisiona temporariamente, mas não destrói permanentemente. E quando chega a hora da morte, quando o espírito finalmente se liberta, tudo volta, tudo se restaura, tudo se cura. Nada foi perdido. Absolutamente nada. Cada memória estava lá, guardada no arquivo eterno do perispírito. Cada amor estava lá, preservado na essência imortal da alma. Cada momento vivido junto estava lá, registrado para sempre nos arquivos divinos, que nem a morte nem a doença conseguem apagar. Se você chegou até aqui, até o final desta mensagem, se você dedicou este tempo para compreender algo tão profundo e doloroso, faça agora uma coisa muito importante. Se inscreva neste canal,
Porque você precisa continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé, esclarecer suas dúvidas, trazer paz para seu coração. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E o mais importante, compartilhe esta mensagem. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está cuidando de alguém com Alzheimer e está desesperada achando que está perdendo aquele ente querido. Compartilhe com aquela amiga que perdeu o pai ou a mãe para o Alzheimer e ficou com culpa de não ter feito o suficiente. Compartilhe com aquele familiar que está com medo de desenvolver a doença. Esta mensagem pode mudar a perspectiva de alguém, pode trazer paz onde havia apenas desespero, pode transformar dor em compreensão. Você pode ser o instrumento que leva luz e consolo para alguém que está sofrendo neste exato momento. Que a paz de Chico Xavier, que a sabedoria dos espíritos de luz, que o amor infinito de Deus e de todos os seus guias espirituais te envolvam agora e sempre. Que você encontre forças renovadas para continuar sua jornada, seja ela qual for. Que você compreenda que tudo tem propósito, tudo tem sentido, tudo faz parte de um plano maior que nossa visão limitada ainda não consegue enxergar completamente, mas que existe e que é justo e amoroso. Que você solte toda a culpa que estava te aprisionando. Que você perdoe a si mesmo por toda a impaciência, por todo o cansaço, por todo o momento em que você achou que não estava fazendo o suficiente. Você fez. Você está fazendo. E sua dedicação está registrada nos arquivos eternos do universo. Você é amado. Você é valorizado. Você é importante. E aquele ente querido que você cuidou, ou que ainda cuida, te ama mais do que você pode imaginar, e esse amor não acabou, não acabará nunca, porque o amor verdadeiro é a única coisa que realmente sobrevive a tudo, inclusive ao Alzheimer. Até o próximo vídeo, irmão em luz, irmã em evolução, e que Deus te abençoe infinitamente.